boa noite. Graça e paz a todos. Pode se assentar. Obrigado pela honra, obrigado pelo carinho, por estarmos aqui, né? É um prazer imenso estarmos novamente em casa e poder compartilhar o que o Espírito tem ministrado no nosso espírito neste tempo e compartilhar e impartir a palavra de Deus. É tremendo quando nós podemos nos reunir, é tremendo quando a igreja pode se reunir. Sabe que quando a igreja ora unida, ela tem um efeito no mundo espiritual, porque a igreja é o corpo de Cristo, e quando este corpo está unido no mesmo propósito, na mesma missão, na mesma visão, em Cristo Jesus, os céus se abrem. Por isso que tem orações que elas são respondidas quando a igreja ora, quando a igreja se une como corpo e testifica e concorda no Espírito com aquilo que está sendo decretado. E nesse dia, pela terceira vez, nós como igreja neste lugar, e creio que não só neste lugar, mas em todo o Brasil, a igreja se uniu neste dia para dar decreto sobre a nação brasileira, e algo tremendo irá acontecer, porque Deus é o Senhor desta terra, Deus é o Senhor das nações, Ele é o Senhor também da nação brasileira. E nesta noite nós queremos compartilhar uma palavra com o tema que lei me governa. Nós temos vivido esses dias, tão falados de lei, tão comentados sobre lei, e a população querendo que algumas leis caiam e que outras leis sejam estabelecidas para derrubar estas leis que estão aí em vigor, que têm trazido tantos problemas para a nação brasileira, para as pessoas. Então nós temos vivido dias que você vai para a internet, vai para a TV, liga um rádio, enfim, qualquer meio de comunicação está lá, sobre lei, congresso, ministros, presidente. Este é o assunto da hora, este é o assunto do momento. Então nós queremos também estar falando sobre lei. Que lei nos governa? Com qual lei eu sou dirigido, com qual lei eu sou governado? E para entendermos qual lei nós somos governados, nós precisamos entender o que Jesus falou sobre lei, o que Jesus declarou em relação à lei. Então eu quero que você, neste momento, curve a sua cabeça e juntos vamos orar e pedir ao Espírito de Deus que nos traga luz sobre esta palavra, sobre este tema. Não luz na palavra, porque a palavra já tem luz, mas luz no nosso espírito, para que possamos compreender a revelação da palavra, para que possamos andar por revelação da palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos por mais este tempo, Senhor, de estarmos reunidos como igreja, como corpo, Senhor, unidos num só espírito, para ouvir e receber a revelação da tua palavra. Que esta palavra seja luz no nosso interior, que seja luz no nosso espírito, e que venha nos dar direção, Senhor, para caminharmos na plena vontade do Espírito de Deus, para caminharmos, Senhor, como luz sobre esta terra. Espírito Santo, abre os olhos do nosso entendimento e ajuda-nos a compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Queremos ser fiéis em tudo, ó Espírito de Deus. Amém, amém, amém. E para nós começarmos a meditar sobre lei, eu quero ler com vocês um texto das Escrituras que Jesus apresenta a lei e apresenta como nós podemos andar sobre a lei do Espírito. E está em João capítulo 8, do versículo 3 ao 11. É um texto bastante conhecido, é um texto que você já ouviu muitas ministrações e talvez até já ministrou. Mas nós queremos fazer deste texto a base para descobrir qual lei nos governa. A palavra nos diz assim: os mestres da lei
olha só, os mestres da lei, como estamos falando de lei, então vem os mestres da lei, e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, que continuavam a perguntar, que continuavam querendo saber uma resposta, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Quando nós lemos este texto, e já lemos várias vezes e conhecemos esta passagem, nós podemos ver quando lemos apenas o acontecimento em si, nós podemos ver que Jesus está diante de uma situação de uma mulher pecadora e que a lei está dizendo que ela deve ser condenada. Mas este não é a profundidade deste texto. Quando nós precisamos aprender a ler as Escrituras, não só pela letra, não só pelo que ela está falando, não só pela história, não só pelo acontecimento aparente, mas temos uma outra maneira de ler as Escrituras, que é ler desta forma, mas através desta leitura encontrar a revelação das Escrituras, porque as Escrituras é a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus, ela nos traz aquilo que está no coração de Deus, a revelação de quem Deus é. Então, quando nós lemos as Escrituras, nós precisamos entender que este acontecimento foi o que realmente aconteceu, mas qual é a revelação do Espírito para o nosso espírito? Por isso, queridos, que muitas vezes as pessoas sentem cansaço em ler as Escrituras, porque eles leem só o que está escrito na letra, eles não buscam revelação do Espírito, e as Escrituras é revelação, é elas que revelam a eternidade, é elas que revelam a Jesus Cristo, é elas que revelam o propósito de Deus. Por isso, todas as vezes em que lermos as Escrituras, precisamos ler no espírito de revelação, buscando a revelação. O que esta palavra quer me revelar? Espírito Santo, me mostra o que esta palavra está me revelando, porque quando nós começamos a ler com revelação do Espírito, ela é alimento, e ela é alimento saboroso, que a gente vai comendo e comendo e quer comer mais. E é isso que nós queremos ver este texto nesta noite, como revelação. E este texto que acabamos de ler, ele é um texto que fala de lei, tanto que ele começa dizendo que os mestres da lei. Então não foi qualquer pessoa que chegou diante de Jesus, não foram qualquer pessoas que trouxeram a mulher pecadora, foi os mestres da lei, porque eles não estavam ali interessados no problema da mulher, eles não estavam interessados no adultério da mulher, eles estavam interessados na lei, e conforme a lei eles estavam julgando.
Conforme a lei, eles estavam condenando. Queridos, toda a nossa vida, ela é movida pela lei. Em tudo nós temos lei. Nós temos lei do trânsito, nós temos lei da natureza, nós temos a lei da vida, nós temos a lei da casa, nós temos a lei do governo, nós temos a lei da família. Todas as coisas são governadas pela lei. E toda a lei, ela tem alguém que apresenta esta lei. Aqui no caso, era o próprio Moisés. A lei segundo Moisés. A lei que nos deu Moisés. Segundo a lei de Moisés. Então aqui nós temos aquele que está colocando a lei, porque toda lei é colocada por alguém. Nós vemos isso no Senado, nós vemos isso no Congresso, nós vemos os governantes criando lei. A lei foi criada pelo deputado tal, e a lei é essa. E toda lei ela é julgada. Ela é levada a uma plenária, aonde vai se julgar esta lei, se ela vai ser concluída, ou se ela não vai ser concluída. Então toda a lei, ela vem para governar, e para decidir. E sobre a lei de Moisés, eles estavam querendo uma decisão de Jesus. E agora Jesus tinha que tratar este assunto, não mais com a mulher pecadora, não mais somente amando e absorvendo a mulher do pecado, mas Jesus agora tinha que tratar este assunto como lei, porque o assunto era de lei. Só que para Jesus tratar este assunto com a lei de Moisés, Jesus precisava de uma outra lei. Porque a única coisa que pode derrubar uma lei é uma outra lei. Nós vemos que os caminhoneiros querem que caia uma lei. E para isso tem que se fazer outra lei. Só uma lei pode revogar outra lei. E Jesus, quando ele se levanta, pela insistência deles, Jesus apresenta uma segunda lei para revogar a lei de Moisés. E quando Jesus diz, quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra, Jesus estava lançando uma outra lei para revogar a lei de Moisés. E a lei que Jesus estava lançando naquele momento, era a lei da constituição natural. Jesus estava levando eles a pensarem na sua própria lei interior, na sua própria lei de consciência, na sua própria lei de pensamentos, porque esta é a lei que mais governa, é a nossa lei interior, é a nossa lei que vai nos levar a julgar todas as coisas. E sempre quando surge um problema, seja familiar, seja financeiro, sempre quando surge um conflito, este conflito vai ser julgado conforme a lei. E geralmente conforme a lei da constituição natural, que é o nosso interior. É a nossa maneira de pensar, é a nossa maneira, não, eu penso assim. E esta lei da constituição natural, ela é a lei do certo e do errado. Ela é a lei do bem e do mal. Ela é a lei do que é bom e do que não é bom. Esta é a lei que nós julgamos pelos atos. Ah, se isso me agrada, é bom. Isso não me agrada, então não é bom. Ah, isso eu gosto, então é bom. Ah, isso eu não gosto, então é ruim, é mal. E ficamos prisioneiros dentro desta lei.
prisioneiros dentro desta lei da constituição natural, que são os julgamentos da nossa mente, são os julgamentos do nosso coração, são a nossa maneira de ser, de julgar e de condenar. E o apóstolo Paulo chama esta lei, que é uma lei que julga todas as coisas, da lei da carne. Porque é a lei da carne. E quando julgamos por esta lei, queridos, nós podemos ficar equivocados. Por quê? Porque muitas coisas que podem ser errado para você e não podem não ser errado para mim. Então, na minha lei de constituição natural, eu vou julgar como não é errado. Mas na sua lei de constituição natural, você vai julgar como é errado. Pode ter coisas que para você é errado e para mim não é errado. Então esta é uma lei que sempre vai julgar pelo nosso bem-estar. Sempre ela vai nos favorecer. Se existe uma lei que sempre nos favorece, é a lei da constituição natural. Sempre ela vai favorecer. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. O que é a constituição natural? É o conjunto das características físicas e mentais. É o nosso ser emocional, intelectual, que nós julgamos todas as coisas. E o apóstolo Paulo fala em Romanos 7:23, dizendo: mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando. Esta lei traz guerra, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Esta lei nos torna prisioneiros, ela não nos faz livres, porque nós estamos sempre em condenação. Por quando algo acontece que a minha lei natural julga que é errado, eu entro em condenação. Automaticamente. Ela julgou e condenou, porque esta lei, ela condena. Ela é igual à lei de Moisés. Ela condena. Ela é uma lei de condenação. E esta condenação nos aprisiona. Esta condenação nos traz peso. Esta condenação muitas vezes não nos permite desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não nos permite desfrutar do próprio Deus, do próprio Espírito. Porque estamos presos nesta luta. É a luta entre a lei do pecado e a lei da alma. Porque a alma julga todas as coisas, julgamos de acordo com os nossos conceitos, o que eu acho que deve ser, o que é certo, o que é errado, o bem e o mal. Isto é a lei da constituição natural. E quando Jesus se levanta e diz para aqueles homens: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus estava trazendo esta lei, estava levando eles a pensar nesta lei da constituição natural. E aí então eles tiveram que ver que eles não estavam condenando aquela mulher por causa da lei de Moisés, mas eles estavam condenando aquela mulher por causa das suas próprias leis, pelos seus próprios conceitos de certo e errado. E agora nós temos uma segunda lei que revogou a primeira lei, a lei de Moisés, porque eles foram saindo um por um, começando pelo mais velho. E quando Jesus então se levanta e olha e diz para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Aonde está a acusação que estava sobre esta lei? E ela diz: ninguém me condenou. Jesus então diz: vai, tampouco eu te condeno, eu também não vou te condenar.
E ali entrou a graça, ali entrou o amor. Não que ela não merecesse condenação, não que ela não merecesse ser julgada, não que ela não tivesse errado, ela tinha errado. Mas Jesus mostra agora uma terceira lei. E Ele levanta uma terceira lei para revogar a lei da constituição natural. Ele levanta a lei da graça, a lei do amor, a lei do perdão, a lei que pode dizer, vai, permaneça nesta lei e não peques mais. Quando Jesus disse, vai, não peques mais, Ele estava dizendo, não saia dessa lei, porque fora desta lei você vai encontrar outra lei. Então permaneça nessa lei e não peques mais. Esta é a lei que Jesus veio trazer. Queridos, o reino de Deus é uma questão de lei. Não é porque estamos em Cristo que não temos lei. Temos sim. Jesus mostra uma lei. A palavra de Deus nos fala desta lei. A palavra de Deus nos mostra, porque tudo é uma questão de lei. Tudo é uma questão de qual lei que está nos governando. Se eu não quero mais ser governado pela lei que governa os meus membros, a minha alma, eu preciso de uma outra lei que venha revogar esta lei. É por isso que muitas vezes as pessoas lutam com seu interior, com batalhas interiores, na sua mente, nos seus sentimentos, e fazem tantas coisas para se livrar destas lutas, e elas até são amenizadas, mas elas não acabam. Sabe por que elas não acabam? Porque elas são uma lei que está governando, e para que esta lei seja destruída, seja terminada, ela precisa de uma outra lei. Jesus podia ter dito àquela mulher, mulher, vai em paz, vai embora, eu te perdoo, e eu te perdoando vale a pena, não precisa se preocupar com eles. Se Jesus tivesse feito isso, Jesus tinha transgredido a lei, e Ele não podia transgredir a lei, porque Ele sabia que aquela situação era uma situação de lei, e para isso precisava de uma outra lei. Por isso Ele foi levantando a lei da constituição natural, e depois Ele trouxe uma outra lei para derrubar a lei da constituição natural, que era a lei do Espírito. E é essa lei que guerreia dentro de nós. É a lei da carne, é a lei da alma, é a lei da emoção, é a lei da constituição natural. E que muitas vezes nós queremos vencer na nossa força. E não tem como vencer na nossa força. Tem como vencer levantando outra lei para revogar esta lei. Por isso Jesus veio nos trazer uma lei. Por isso que nós temos a lei. Romanos 8, do 1 ao 7, nos fala da lei que Jesus veio estabelecer. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora não há condenação para os que estão na lei de Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei
da constituição natural, da minha mente, do meu conceito, da minha natureza, do meu julgamento, fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Questão de lei. A lei da carne, a lei natural, ela não se submete à lei de Deus. Porque para uma lei se submeter a outra lei, tem que ser revogada a primeira lei. Não tem como duas leis no mesmo assunto, na mesma questão estar em vigor. Ou é uma ou é outra. Então, se a lei da carne permanece, não tem como estar em vigor a lei do Espírito. Agora, para que a lei do Espírito permaneça, precisa revogar a lei da carne. Por isso que diz que nenhuma condenação há. Porque na lei do Espírito não há condenação. Querido, se você passa por momentos de condenação, saiba que não é a lei do Espírito. Porque a lei do Espírito é vida e paz. E por mais que o Espírito testifique algo, eu posso fazer alguma coisa que a lei do Espírito vai dizer: Sandra, você não fez isso legal, e agora está se levantando a lei, a condenação para esta lei. Se é do Espírito, logo vem o sentimento de arrependimento, e eu confesso e sou perdoada, e acaba toda a condenação. A questão é que muitos andam condenados por uma lei interior de pensamentos, de conceitos, e não vivem uma liberdade que há em Cristo Jesus, onde nenhuma condenação há para quem está em Cristo, na lei do Espírito. Por que não conseguimos desfrutar esta lei? Por que não conseguimos viver plenamente esta lei? Porque queremos vencer a lei da carne, queremos vencer a lei da constituição natural pelas nossas forças. E esquecemos que já existe uma lei sancionada pelo Espírito de Deus no nosso espírito, e que nos dá vida e paz. Andar pela lei do Espírito. Agora, toda lei, para ela ser cumprida, ela precisa de uma decisão. Eu decido. Para você respeitar a lei de trânsito, você precisa decidir respeitar a lei de trânsito. Toda lei, ela necessita de uma decisão. Por isso a pergunta é: que lei nos governa? Porque é nós que vamos dar a definição para qual lei vai nos governar. Que lei me governa? A lei do Espírito ou a lei da constituição natural? Eu que decido.
Por isso, muitas vezes, nós precisamos dizer para os nossos sentimentos, para a nossa alma, dizer, olha, existe uma outra lei, não é só a sua lei, não. E agora eu estou trazendo do meu espírito, a lei do Espírito de Deus, para que você seja abolida, para que você seja eliminada. Só que para isso é necessário decisões. Tomar a decisão de andar pela lei do Espírito. Porque ela já está. Ela já está em nós. Temos o Espírito. Paulo diz que havia uma guerra, o apóstolo Paulo diz que havia uma guerra no seu interior. Contra a lei da alma e a lei da sua natureza. Dos membros que guerreavam, porque todos os dias precisamos tomar esta decisão. Todos os momentos, todas as situações, precisamos parar e perguntar: por qual lei vamos julgar esta situação? Por qual lei vamos achar a solução desta situação? Porque a minha lei da constituição natural pode ser boa, mas a lei do Espírito é perfeita. Por isso, nem sempre as coisas boas são do Espírito, são nossas também. Mas a pergunta é, por qual lei eu quero ser guiado? Quando Jesus se deparou com aquela situação da mulher pecadora, Ele quis mostrar uma realidade para aquele povo. E se ficou registrado para nós, é porque Ele quer mostrar uma realidade para nós também. Qual lei nos governa? Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 25, nos fala da lei do Espírito. E Gálatas capítulo 5, versos 16, nos fala da lei da carne. É uma questão de lei. As obras da carne é uma questão de lei. A obra do Espírito é uma questão de lei. E no versículo 16 fala sobre as características da obra da carne. Quem anda pela lei da carne. E do versículo 26 ao 25 nos fala uma característica de Jesus. Uma característica do Filho de Deus. Uma característica de quem anda pela lei do Espírito. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por que não há lei? Porque essas coisas, esta relação, são as características do próprio Espírito. Não há lei porque já estamos na lei do Espírito. Quem tem essas características já está na lei do Espírito. E não há condenação. Por isso, queridos, nós podemos viver sem condenação. Podemos fazer da obra que Cristo realizou, que Jesus realizou na cruz, através da morte e ressurreição, uma obra plena nas nossas vidas. Porque não há condenação para os que estão em Cristo. Porque os que estão em Cristo deixaram a lei da carne e agora vivem na lei do Espírito. Crucificaram o seu eu, vivem uma nova vida. A natureza adâmica já não faz mais parte do seu dia a dia.
está disposto a desfrutar. A vida com Cristo é um desfrutar. A vida com Cristo é uma vida cheia do amor. A vida com Cristo é um transbordar de vida. Se todo cristão entendesse o que é uma vida em Cristo, nós não íamos ver pessoas em depressão, nós não íamos ver pessoas decepcionadas, nós não íamos ver pessoas aflitas, angustiadas, desesperadas, porque isso são sentimentos de quem não tem vida, de quem está sendo governado pela lei da constituição natural. Mas nós, que temos Cristo, nós que temos a vida, nós que somos filhos de Deus, em Cristo Jesus, que estamos, não vamos, nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, a nossa vida é plena. Aí você pode dizer, mas não é. Então por que não é? Porque depende da lei que está governando. Depende em qual lei nós estamos caminhando. Por isso precisamos tomar decisões diariamente. Que lei vai me governar? Ah, mas as aflições do mundo. Jesus também esteve aqui neste mundo e tinha aflições. E no entanto ele estava governado por uma só lei. A lei do Espírito. A lei de fazer a vontade do Pai. A vida com Cristo é um descanso eterno. Mas não um descanso da eternidade. É um descanso que já é eterno, porque já está em nós. Eu não preciso morrer para desfrutar este descanso. Há todo um preparo de Deus para nós na eternidade. Mas nós já podemos desfrutar a eternidade aqui, porque Cristo está em nós e Ele é eterno. A eternidade já está dentro de nós. Nós já somos eternos. E desfrutamos desta eternidade em Cristo. É só tomar decisões. Que lei vai nos governar? A lei da eternidade ou a lei do momento? A lei da constituição natural ou a lei do Espírito que traz vida? Por isso lembre-se, toda vez que você tiver que resolver uma questão, um problema, uma situação, lembre-se de perguntar, por qual lei nós vamos julgar? Por qual lei nós vamos resolver esta situação? E se optar pela lei do Espírito, teremos paz, porque ela nos dá paz. É a lei do próprio Deus em nós, através de Cristo Jesus, e é manifestado através do Espírito Santo. Que o Espírito de Deus nos revele, que a luz do nosso entendimento aumente, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos neste tempo, para que a igreja do Senhor Jesus possa caminhar não mais sobre leis, mas sobre a lei do Espírito e da vida. Amém? Curve a sua cabeça neste momento. Que lei tem te governado? Qual lei tem governado a sua vida?
O Espírito, o Espírito, o Espírito, o Espírito. O Espírito revela todas as coisas. O Espírito traz luz em todas as áreas. Qual é a nossa decisão diariamente? Senhor, quero andar pela lei do Espírito. Revela-me a lei do Espírito. Revela, Senhor, a lei que traz vida, que dá vida, a lei que dá paz. Em Hebreus, a palavra nos diz que existe um lugar de descanso. E o autor da epístola de Hebreus diz: entremos neste lugar. Há um lugar de descanso em Cristo que é necessário entrar. É necessário decidir entrar. E muitas vezes, por falta de uma decisão, acabamos ficando frustrados. Uma vida cristã cansada, desmotivada. Não precisamos lutar com as nossas forças, até porque elas não venceriam. O que precisamos sim é da lei do Espírito, que venha derrubar toda a lei que não pertence a Deus, toda lei que não vem do céu, toda lei que não vem do Filho, do Pai, do Filho e do Espírito, toda lei que se levanta na nossa mente, no nosso coração, tudo que não é em Cristo. Hebreus diz que é obras mortas. Todo o nosso julgamento que não está em Cristo é obras mortas. Por isso, estar em Cristo é ter uma vida sem condenação, é ser livre para desfrutar da obra da cruz, para desfrutar do amor, para desfrutar do Espírito, para desfrutar do Pai, para desfrutar do próprio Deus. Por isso Ele nos chama filhos. É filho para desfrutar o que o Pai tem e o que o Pai entrega. E o Pai já entregou o seu maior tesouro. O seu maior tesouro. O apóstolo Paulo diz que Deus colocou o seu tesouro em vasos de barro. E este tesouro que foi colocado em nós, que somos vasos de barro, é o próprio Cristo, o tesouro de Deus, o Filho amado de Deus que está em nós. Contemple a sua beleza, contemple a graça do Senhor Jesus. Ande na lei do Espírito e terás vida e paz. Livre enfim será, sou filho de Deus, sim eu sou. Vamos colocar de pé. Em tua casa, ó Pai, Vamos declarar ao Senhor ao lugar pra a nossa verdadeira identidade, quem nós somos. sou filho de Deus, sim eu sou. Quem Deus liberta, Nós somos livres. livre enfim será. Ele nos libertou. Sou filho de É quem nós somos. sim, eu sou. Escolhido, perdoado pelo Senhor. Escolhido, perdoado.
eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sou filho de Deus, sim eu sou. Aleluia, Senhor. Já não há mais condenação, porque nós somos teus para sempre.